Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao nosso PET de Geografia, o Plano de Estudo e Tutorado. Lembrem-se que nós começamos semana passada falando sobre o crescimento do território do Brasil, a formação do nosso território e o crescimento. E vamos dar continuidade nesse assunto. Mas agora vamos relacionar esse crescimento com os ciclos econômicos. Como que os ciclos econômicos ajudaram o Brasil a crescer? Mas claro, aí você me pergunta, o que é ciclo econômico? Ciclo econômico são as atividades feitas pelo ser humano, aquilo que o ser humano trabalha, produz, e que resultem em bens econômicos. Ou seja, as pessoas trabalham para ganhar alguma coisa, né? Com certeza de olho em algum lucro, de olho até mesmo em enriquecimento, ok? E as atividades econômicas, elas vão mudando no decorrer da história. Nós vamos chamar isso de ciclos econômicos. Cada período desse começo da história do Brasil, ele vai ter um ciclo econômico. E se é o começo da história do Brasil, então vamos começar pela época do descobrimento, lá no século XVI, ano de 1500. O que será que eles estavam produzindo nessa época? Lembre que nesse período pré-colonial, em que os europeus estavam atrás de metais preciosos, mas de cara eles vão conhecer uma madeira diferente chamada pau-brasil. E que realmente chamou a atenção deles, por quê? Porque essa árvore ela serve para tingir os tecidos, para pintar os tecidos. E isso realmente chamou a atenção deles. Ó, nós estamos na página 71 da apostila, ok? Se você quiser acompanhar aí comigo. Então, século XVI, logo de cara, o ciclo do pau-brasil. E uma árvore realmente muito utilizada. Mas os europeus precisavam de alguém para trabalhar. E quem estava com eles naquela época? Os índios. No começo dessa história, o índio trabalhou por livre e espontânea vontade. Eles recebiam em troca do trabalho alguns produtos, alguns objetos, inclusive armas. Então o índio concordou com esse acordo, ele trabalhava cortando essa madeira, transportando essa madeira em troca desses objetos e dessas armas. Porém, quando o tempo foi passando, os europeus pararam de fazer essa troca e forçaram o índio a trabalhar sem ganhar nada. Ou seja, os índios foram escravizados. Nessa época aí do pau-brasil, século XVI. Comecinho aí do século XVI. Claro que muitos índios não concordaram com isso, muitos índios se recusaram a trabalhar e por isso foram torturados, apanhavam e muitos foram até mortos. Tristeza, né? Mas realmente aconteceu. Só que a exploração dessa madeira foi tão grande que chega um momento em que a madeira esgota, acaba, não dava tempo dessas árvores crescerem. Portanto, os europeus, os portugueses, precisaram procurar um outro produto. Ok? Então, ainda nessa época do Brasil colônia, vejam qual vai ser a próxima fase, qual vai ser o próximo ciclo. Passa-se, então, o ciclo da cana-de-açúcar. Já que não tem mais o pau-brasil, eles vão investir na cana. Por quê? Porque eles descobriram que tinha cana no Brasil. E o europeu já conhecia a cana, ele já sabia trabalhar com a cana. E isso, então, acaba facilitando as coisas. E o Brasil era um país perfeito para isso. O nosso clima tropical, quente, chuvoso, ele é muito bom para a produção de açúcar. E sem falar que na Europa o açúcar estava valendo muito, valia muito dinheiro. Então os portugueses se deram bem com essa história. Mas agora já não eram mais os índios que trabalhavam, e sim os escravos negros que foram trazidos da África, ok? E isso ainda é século XVI, tá bom, pessoal? Conforme o tempo vai passando, já no século XVII, partindo para o século XVIII, temos o ciclo do ouro. Um ciclo muito importante na história do Brasil. Trouxe muita riqueza para o Brasil, principalmente para a coroa portuguesa, é claro, que levava toda a produção do nosso ouro lá para Portugal, lá para a Europa. Até a França também se deu bem nessa história toda. Veja o que aconteceu, que eles foram produzindo, então, o ouro. E nessa época ainda tinham muitos escravos, só que também tinham homens livres que queriam ganhar dinheiro com essa produção do ouro, com essa extração do ouro. Então nós temos aí uma mistura de mão de obra, tanto mão de obra escrava como mão de obra livre, homens livres trabalhando por espontânea vontade para tentar ganhar o dinheiro. Mas claro que eles tinham que pagar muitos impostos para os governantes. E ó, Minas Gerais está entre essas regiões, hein? Olha lá, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso tinham essas jazidas de ouro. Mas o tempo vai passando, essas minas vão esgotando e mais uma vez
eles precisam trocar de produção. E agora vem o ciclo do algodão, finalzinho da página 71. O algodão, que já que veio logo depois do ciclo do ouro, passou a ser chamado de ouro branco. E o algodão também teve muita procura nessa época, porque a Europa estava vivendo uma fase chamada de Revolução Industrial. E como todos nós sabemos, o algodão é um produto importantíssimo na produção de tecidos, roupas. Então, durante a Revolução Industrial, ele foi muito útil, muito procurado. Então, mais uma vez, os portugueses se dão bem, às custas do Brasil, os europeus se dão muito bem, às custas do Brasil, produzindo esse algodão. Mais uma vez, mão de obra escrava, ok? Quem vai substituir o ouro branco? O ouro negro, um velho conhecido daqui da nossa região, o café. Então passamos agora a ter o ciclo do café. E já falando agora de mão de obra escrava, ok? Passando também pelo período da abolição, então nós vamos ter uma mistura aí de mão de obra escrava com mão de obra assalariada. E uma das coisas até que prejudicou, que causou a crise do café, foi esse final da escravidão. Graças a Deus, né? Que os escravos foram libertos, lá na Lei Áurea. Então, durante esse ciclo do café, já não podia mais ter escravos. Então, passaram a trazer imigrantes para trabalhar no café. Imagina você que as fazendas de café estavam cheias, tinha muito café para ser produzido, para ser colhido, para ser cuidado, e não tinha mais gente para trabalhar, porque conforme o tempo foi passando, já não podia ter escravo mais no Brasil. Então, foi esse período de transição aí da mão de obra escrava para a mão de obra livre assalariada. E o café vai acontecer então na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Estamos falando de século XIX. Por que essa região deu muito café? Era uma região de terra roxa, um solo muito fértil e muito bom para se produzir café. Mais uma vez o tempo passa, estamos aproximando aí já dos anos 1890, 1920, passa a ser agora o ciclo da borracha. Estamos falando de região norte do nosso país, onde eles produzem a seringueira. A seringueira é uma árvore e quando você corta, escorre o látex, aquele líquido branco, que produz a borracha também muito valiosa lá na Europa. E ela teve dois períodos principais aí, ó, 1879, 1912, já século XX, ok? 1912. E depois 1942, 1945. Que áreas da região norte? Amazonas, na cidade de Manaus, Rondônia, cidade de Porto Velho, e no Pará, na cidade de Belém. Então, áreas muito importantes da região norte para produzir a borracha. E a gente chega, então, aí ao final desses ciclos econômicos. Tem mais informações importantes nesse link do YouTube. Eu vou postar no grupo aí para vocês, ok? Seria muito bom que vocês assistissem antes de começar os exercícios. Se quiser pausar esse vídeo, assistir o outro, aí daqui a pouco a gente volta. Então, vamos seguir aqui agora com as atividades. Percebam que a atividade 1 e a atividade 2, para serem respondidas, elas precisam que vocês analisem essas duas obras. Obras muito famosas, prestem bastante atenção, duas pinturas valiosíssimas. Uma do Cândido Portinari e outra do Rodolfo Amoedo. Eu não vou nem ler o título dessas obras, porque senão vai ficar muito fácil para vocês responderem as questões. Mas presta bem atenção do que essas obras estão falando, ok? E depois que vocês analisaram bastante o que quer dizer essas obras, vamos responder a questão 1 e a questão 2. Vamos lá? O que diz na questão 1? Já na página 73. Qual atividade econômica representa a obra 1 e qual atividade econômica representa a obra 2? Ok? E você tem que colocar também na pergunta número 1, quando que elas aconteceram? Em que época, em que século, em que data? Eu falei isso agora há pouco, hein? Então você precisa identificar qual é o ciclo que está acontecendo na obra 1 e qual que é a produção, qual que é o ciclo da obra 2. E quando que eles ocorreram. Atividade 2, ainda sobre aquelas duas pinturas. Quem eram os trabalhadores na obra 1? Quem eram os trabalhadores na obra 2? Então se você sabe que ciclo que é, você vai saber também quem são os trabalhadores. E também na pergunta 2, olha a segunda parte dela. Em que região do Brasil esses ciclos ocorreram? Falei agora há pouco também, volta lá no texto que está lá se você tiver alguma dúvida.
Exercício 3 e 4. Vamos analisar esse gráfico? Observem que é um gráfico muito importante para poder responder a 3 e a 4. Nós temos as barras brancas, que são a produção de açúcar. As barras tracejadas, que são a produção de ouro. E as barras escuras são os demais ciclos. E o desenho desse hominho de chapéu é a quantidade de pessoas em nosso país. Então observem que no começo, vou ter que subir a tela um pouquinho, olha lá, em 1500 só se produzia açúcar. E a população do Brasil era de apenas 15 mil pessoas. O tempo vai passando e olha que chega no final aqui, 1800, nós já estamos com mais de 3 milhões de habitantes. E agora o açúcar já não é a única produção, tem outras coisas. Aí depois na apostila de vocês vão enxergar melhor para ver a parte do ouro, ok? E baseado nessa análise, vocês vão responder a questão 3 e 4. Primeiro, vocês vão analisar o ritmo de crescimento da população do Brasil do século 17 ao século 18. Então vamos encontrar aí do século 17 até o século 18 o quanto que a população do Brasil cresceu e vocês vão relacionar com as atividades econômicas. O que esse crescimento teve a ver? Qual atividade econômica que cresceu mais e que ajudou a população do Brasil a crescer? Lembra que na época do ouro eu falei que muita gente chegou aqui no país para enriquecer, ou muita gente veio de olho no nosso ouro? Então a população cresceu muito nessa época. Vamos pensar um pouquinho e responder essa número 3. Número 4. Vamos olhar apenas para o desenvolvimento do açúcar e do ouro e perceber como que elas ajudaram o Brasil a crescer. Que importância que elas tiveram, importância econômica para o nosso país. Ok? E partindo para os finalmente, temos a atividade 5. Quem quer dar uma de Portinari? Só que não, né? Mas vamos dar uma de artista agora? Vocês vão escolher uma dessas produções que eu falei, uma só. E vocês vão desenhar com o máximo de detalhes. Como que era a produção, quem que trabalhava, tentar desenhar alguma coisa da época. Sejam criativos, podem pesquisar à vontade na internet, tá bom? Tudo no caderno de geografia. E assim que terminar, manda uma foto pro meu zap, tá bom? Tô aguardando. Obrigadão.